Em 20 de maio de 1999, policiais arrombam a porta de um banco desativado na cidade de Snowtown, no interior da Austrália do Sul. Dentro do cofre, há 6 barris de plástico preto. O cheiro confirma o que os investigadores temem. Snowtown é uma cidade de menos de 500 habitantes, a 145 quilômetros ao norte de Adelaide. Em 1999, o maior evento local era a Feira Anual de Grãos. Ninguém esperava que o nome da cidade chegasse às manchetes do mundo. O banco havia fechado anos antes. A comunidade local o alugou para uso comunitário. Quando um denunciante anônimo contatou a polícia, os detetives Brian Swan e Paul Schramm foram designados para verificar o imóvel. Os 6 barris estão fechados com tampas rosqueadas e abraçadeiras de metal. Os peritos do Departamento de Ciências Forenses de Adelaide chegam ao local em poucas horas. O cofre é isolado como cena do crime. Dentro dos barris, os peritos identificam restos humanos em diferentes estágios de decomposição. Ao todo, serão confirmadas 8 vítimas. Algumas estão nos barris há meses, outras há mais de 1 ano. A polícia de South Australia emite um comunicado na manhã de 21 de maio. Em horas, repórteres de Adelaide, Sydney e Melbourne chegam a Snowtown. A BBC e os principais jornais americanos publicam a história no mesmo dia. Os jornais australianos batizam o caso como Bodies and Barrels. É o maior caso de homicídio múltiplo da história da Austrália. A polícia ainda não tem suspeitos formais, mas as investigações já apontam para um subúrbio ao norte de Adelaide. 8 vítimas, um cofre bancário, uma cidade que nunca havia registrado um homicídio. A pergunta que os detetives Swan e Schramm precisam responder é simples. Quem conseguiu matar 8 pessoas sem que ninguém percebesse? John Justin Bunting nasceu em 4 de setembro de 1966 em Inala, um subúrbio de Brisbane, Queensland. Ele era o terceiro de 4 filhos. Aos 10 anos, segundo relatos posteriores, sofreu abuso sexual por parte de um vizinho adolescente. Bunting cresceu obcecado com o tema do abuso infantil. Na idade adulta, ele desenvolveu um ódio declarado por pedófilos e por homossexuais, categorias que, para ele, se equivaliam. Essa ideologia se tornaria o núcleo da sua justificativa para matar. Em meados da década de 1980, Bunting se muda para Adelaide, capital de South Australia. Ele passa por uma série de empregos precários e relacionamentos instáveis. Em 1990, está morando no subúrbio de Salisbury North, na periferia norte de Adelaide. Salisbury North é um dos subúrbios mais pobres de Adelaide. A taxa de desemprego é alta. Muitas famílias dependem de benefícios do governo. A área concentra moradores com histórico de abuso, dependência química e problemas de saúde mental. Bunting começa a frequentar as casas dos vizinhos. Ele se apresenta como protetor, alguém disposto a ajudar famílias em dificuldade. Em pouco tempo, ele se torna a figura central em um círculo de moradores locais vulneráveis. Elizabeth Harvey é uma das primeiras a cair na órbita de Bunting. Ela é mãe de vários filhos, incluindo Troy Youde e James Vlasakis. Separada e sem renda estável, ela depende de benefícios sociais para sustentar a família. Nesse período, Bunting conhece Robert Joe Wagner. Wagner tem 20 anos, histórico de violência e nenhum emprego fixo. Ele frequenta o mesmo círculo social de Salisbury North. Bunting reconhece nele uma capacidade para a brutalidade que considera útil. Clinton Trezis tem 22 anos em 1992. Ele mora em Salisbury North e frequenta o mesmo círculo de Bunting. Bunting passa a chamá-lo de Happy Pants, apelido usado em tom de escárnio. Ele o acusa, sem provas, de ser pedófilo. Em agosto de 1992, Clinton Trezis desaparece. Ninguém registra a ocorrência policial. A família assume que ele simplesmente foi embora. Bunting e Wagner são os responsáveis pela morte. Trezis é a primeira vítima. O corpo de Trezis é enterrado em um campo aberto em Lower Light, a 50 quilômetros ao norte de Adelaide. O local é remoto e pouco frequentado. O corpo ficará ali por 7 anos, sem identificação. Após o primeiro homicídio, Bunting mantém o mesmo comportamento social. Ele continua visitando famílias do bairro, participando de churrascadas e reuniões informais. Ninguém suspeita dele.
Wagner também permanece integrado ao grupo. Bunting começa a estruturar um esquema de fraude de benefícios sociais. Ele identifica vítimas em potencial, pessoas solitárias, sem família próxima, que recebem pensões do governo. Depois de matá-las, ele e seus cúmplices continuam sacando os benefícios em nome dos mortos. Em 1994, Elizabeth Harvey mora com seus filhos em Salisbury North. Bunting frequenta a casa diariamente. Com o tempo, Harvey passa a repetir as opiniões de Bunting sobre vizinhos, familiares e conhecidos. Ray Davis tem deficiência intelectual leve. Em 1995, Bunting convence vizinhos de que Davis é um pedófilo. Não há registro policial contra Davis. A acusação é fabricada. Ray Davis é assassinado em 1995. Bunting e Wagner assumem o controle dos documentos e benefícios previdenciários de Davis imediatamente após a morte. O nome de Davis continua recebendo pagamentos do governo australiano por meses. Suzanne Allen é vizinha e conhecida de Bunting. Em 1996, Allen desaparece. Bunting enterra o corpo dela no quintal de uma casa em Murray Bridge. Ele continua sacando a aposentadoria de Allen por mais de 1 ano. James Vlasakis tem 16 anos quando Bunting entra na vida de sua família. Bunting se posiciona como figura paterna. Vlasakis é isolado de outros vínculos afetivos ao longo de meses. Bunting convence Vlasakis de que membros de sua própria família são abusadores. Vlasakis passa a participar de reuniões com Bunting e Wagner. Em 1998, ele é diretamente envolvido em um homicídio pela primeira vez. Troy Youde tem 21 anos, é filho de Elizabeth Harvey e meio-irmão de Vlasakis. Em agosto de 1998, Bunting declara que Youde é um abusador sexual. Nenhuma denúncia formal existe contra ele. Troy Youde é assassinado em agosto de 1998. Vlasakis participa da morte do próprio meio-irmão. Segundo o depoimento posterior de Vlasakis, Bunting deu as ordens. Wagner executou. David Johnson é meio-irmão mais novo de Vlasakis. Em novembro de 1998, Bunting o inclui na lista de alvos. Johnson é levado a uma casa em Bundaha Court, em Murray Bridge. Ele é morto no mesmo dia. Bunting e Wagner gravam as vítimas durante os assassinatos. As fitas são mantidas por Bunting. Investigadores encontrarão o material anos depois. O conteúdo é descrito em relatórios judiciais como evidência direta de tortura prolongada. Os corpos são transportados para o banco desativado em Snowtown. Mark Hayden aluga o imóvel. Os barris de plástico são comprados em lojas de suprimentos rurais. O processo de ocultação é metódico. Entre 1995 e 1999, a polícia de South Australia recebe pelo menos 2 denúncias de desaparecimentos ligados ao círculo de Bunting. Nenhuma investigação formal é aberta. Em maio de 1999, uma denúncia anônima finalmente leva os policiais até Snowtown. A força-tarefa Major Crime trabalha por semanas após a descoberta em Snowtown. Os detetives Brian Swan e Paul Schramm coordenam a identificação metódica de cada vítima. Ao todo, 11 pessoas são confirmadas mortas. Em 20 de maio de 1999, John Justin Bunting e Robert Joe Wagner são presos. Mark Ray Hayden é detido no mesmo dia. James Vlasakis é preso 2 dias depois, em 22 de maio. A imprensa australiana cobre as prisões de forma intensa. Câmeras registram Bunting sendo conduzido por policiais. Ele não demonstra nenhuma reação visível. Vlasakis, então com 19 anos, aceita um acordo com a promotoria. Ele concorda em testemunhar contra Bunting, Wagner e Hayden. Em troca, recebe uma pena reduzida de 4 condenações por homicídio. O julgamento de Bunting e Wagner começa em outubro de 2002 e dura 11 meses. É o julgamento por homicídio mais longo da história australiana. A promotoria apresenta 147 testemunhas. Durante o julgamento, as gravações feitas pelos assassinos são reproduzidas como evidência. O tribunal ouve as vozes das vítimas nos momentos anteriores à morte. Vários jurados precisam de pausas durante as sessões.
Em setembro de 2003, John Justin Bunting é condenado por 10 homicídios. Robert Joe Wagner é condenado por 7. Ambos recebem prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mark Ray Haydon é condenado em 2005 por 5 acusações relacionadas a encobrimento dos crimes. Recebe uma pena de 25 anos. James Vlasakis, como parte do acordo, cumpre pena mínima de 18 anos. Os assassinatos de Snowtown revelaram uma verdade incômoda sobre a Austrália. Nas margens invisíveis da sociedade, onde a pobreza, o abuso e o abandono institucional se encontram, predadores podem prosperar por anos sem que ninguém perceba, ou sem que alguém se importe o suficiente para olhar. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário abaixo. O que mais surpreendeu você neste caso? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Novos documentários toda semana.